A Amazônia tem um valor na história brasileira que, em primeiro lugar, ele está muito além desse valor imediatamente econômico ou mesmo natural, que é um valor simbólico. Então, o Brasil, na época da descoberta, chamaram a descoberta, não tiveram aqui os portugueses, ele era chamado a Ilha Brasil, que teria dois oceanos, o Oceano Amazônico e o Oceano do Mar da Prata, né? E aí você tinha uma ilha fantástica por suas riquezas, etc. Tal, e isso aí construiu o imaginário europeu sobre o Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Então, a Amazônia faz parte da própria constituição do imaginário daquilo que viria a ser o Brasil. Quer dizer, nós estamos lidando aí com um aspecto simbólico que tem um profundo significado cultural e que transcende o valor imediatamente econômico, militar e etc. Então, isso é uma primeira questão. Determinar a soberania sobre a Amazônia, soberania nacional, de certa forma é ocupar essa história. Quer dizer, é dizer o seguinte: nós temos uma história da qual nós não podemos abrir mão, nós não podemos nos alienar dessa história simbólica, desse valor simbólico, e isso para nós é fundamental na constituição da nossa identidade como brasileiros. Um processo de profunda alienação começou a ser construído pela ditadura militar. Se você pegar as publicações da época da ditadura militar, revista Manchete, Cruzeiro, você vai ver inúmeras propagandas do governo dizendo o seguinte: uma terra sem povo para empresas que querem terra. Mais ou menos recuperando o mito sionista, né, da terra sem povo, que seria a Palestina, para um povo sem terra, que seriam os judeus. Quando nós sabemos que na Palestina tinha povo, assim como na Amazônia também tinha povo. Então esse é um processo de alienação que começou a ser construído na época da ditadura militar. E que, portanto, a presença hoje das transnacionais que vocês referiram na Amazônia, ela tem uma história que é radicada no processo de repressão ditatorial alienado em relação à história do povo brasileiro. Quer dizer, isso em primeiro lugar. É lógico que isso aí não tem nada a ver com xenofobia, nem com hostilidade aos estrangeiros ou nada do tipo. Tem a ver sim com o fato de que você tem um poder repressivo, que é o poder da ditadura militar, sobre o qual se construiu a penetração das transnacionais no Brasil. E hoje, esse poder, embora não assuma a forma de uma ditadura militar, ele assume a forma de uma ditadura econômica, uma ditadura conhecida como neoliberalismo. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é que a presença das transnacionais ali resulta de um edifício autoritário, alienado em relação ao povo, alienante e ancorado no poder ou das armas, no caso da ditadura, ou econômico, no caso das transnacionais, mas que em última instância também é poder das armas. Porque é óbvio que as transnacionais, para defender aquilo que ela julga a propriedade dela, ela vai fazer uso das armas. Basta ver o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, o que estão fazendo no Afeganistão e o que querem fazer no Irã. Então eu acho que a Amazônia hoje ela corre o sério risco de ser ocupada por essas forças que significariam então uma agressão econômica, financeira, mas também simbólica. Seria um estupro da consciência nacional, simbólica. E eu acho que isso aí é muito importante, porque isso aí representaria uma violência, sei lá, respeitando todas as diferenças e analogias, eu poderia equiparar com aquilo que os Estados Unidos fizeram no Japão, quando eles obrigaram o imperador japonês a proclamar a rendição do Japão. Foi a primeira vez na história do Japão que o povo japonês ouviu a voz do imperador. O imperador é considerado um símbolo, um deus. E os Estados Unidos obrigaram o imperador a proclamar por rádio a rendição do Japão. Foi um estupro na cultura, no símbolo, um estupro equivalente a Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, então nós estamos sofrendo aqui a nossa Hiroshima e Nagasaki.
E eu acho que é disso que se trata. Para além dos valores econômicos e estratégicos. E, aliás, uma informação: acabaram de descobrir um novo aquífero na região amazônica que é maior do que o aquífero Guarani. A ditadura estabeleceu o padrão, que é transnacionais, grande capital financeiro, num processo completamente alienado, grandes obras, transamazônica, não sei o que, pororó, num processo completamente alienado em relação ao povo brasileiro. Então, quer dizer, na verdade, o povo mesmo nunca tomou posse da Amazônia. Mas o que eu digo é que a ditadura estabeleceu o padrão de ocupação violenta, ocupação com base no terror de Estado, terror econômico. E é isso que está se abatendo hoje sobre as populações ribeirinhas, amazônicas, né? E é isso que está em questão no Belo Monte, por exemplo, no Belo Monte. É esse terror. Continua havendo um processo em que a população brasileira não tem acesso àquilo que acontece na Amazônia. Você pode dizer que houve um certo controle um pouco maior sobre o desmatamento, sobre as queimadas. Existe um processo um pouco maior de controle sobre as madeireiras. Isso é inegável, existe. Mas isso não resolve o problema. Qual é o problema? O problema é a soberania que o Brasil tem sobre a Amazônia. Essa soberania só pode ser plenamente exercida no momento que o povo brasileiro for informado sobre o que acontece na Amazônia e puder decidir sobre o que acontece na Amazônia. E isso está longe de acontecer. Quer dizer, a Amazônia ela está sendo leiloada, ela está sendo, como você falou, ela está sendo aberta para transnacionais sem o controle do povo. Quer dizer, então, nesse sentido, mudou muito pouca coisa. Eu acho que o processo está indo de mal a pior. E, aliás, está indo de mal a pior numa lógica que não é só no Brasil, é uma lógica internacional, porque eu não distingo o processo que está acontecendo na Amazônia daquilo que está acontecendo no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, no Irã. É o mesmo processo.